O poder da disciplina em um fracassado. É esse o assunto de hoje, é isso daquilo que vamos fazer aqui, é isso que vamos tratar. O poder da disciplina. O que a disciplina pode fazer com uma pessoa que não consegue prosperar em nada que tenta? Em tudo que essa pessoa tenta fazer, ela não consegue. Ela tenta uma vez, tenta duas, três, não consegue. Até essa pessoa, na verdade, não tenta, né? Ela desiste muito antes, justamente por causa disso. Disciplina. É nisso que eu vou te falar aqui. Porque eu precisei passar por coisa muito ruim para eu entender que a disciplina era algo realmente essencial. Por quê? Eu simplesmente, lá no passado, um tempo não tão muito distante, eu simplesmente fui ao fundo do poço em um nível muito extremo. Eu simplesmente estava num nível hoje, vamos dizer assim, podendo comprar tudo que eu quisesse, e no outro dia simplesmente eu não poderia comprar nem água. Nem uma garrafa de água eu tinha dinheiro para poder comprar. Eu cheguei, meu amigo, eu já passei por situação muito ruim, que eu sem dúvida não desejaria nem para um inimigo meu. Essa frase eu sempre escutei ela, mas ela nunca fez tanto sentido como é nesse caso. Realmente não desejaria nem para o inimigo meu. E eu precisei, por mais incrível que pareça, eu precisei passar pelos vales das sombras. E hoje, e nem quando eu passei, quando eu estava lá, eu baixei a cabeça. Meu amigo, eu estava lá na pior fase que eu precisei passar, assim. Eram as coisas muito ruins acontecendo. E ainda assim, eu não baixava a cabeça. Nunca se pode baixar a cabeça, nem para você mesmo. Se as coisas estão ruins, você tem que levantar a cabeça e buscar a solução. Eu nunca deixei que um problema ou outro fizesse com que eu baixasse a cabeça. Isso foi talvez o ponto forte que eu precisei e que tive quando eu estava nessa situação. Por quê? Eu cheguei vendo as coisas cada vez mais acontecendo ali. Era aluguel atrasado, 3, 4 meses, a mulher querendo tomar a casa. Era conta acumulando, era mercado, era uma coisa ou outra. E cada vez mais aquilo acumulando, e parei de trabalhar, de fazer venda com as coisas e tal. E do nada tudo isso acontecendo. Passei por situações, muitas coisas sinistras, muita coisa ruim, coisa que realmente era ruim. Mas eu digo pra você, nem no momento, nem hoje, eu acho ruim o que passei. Não recomendaria, não desejaria para ninguém, mas o fato é que você sempre sai mais forte de uma batalha. O fato é que nem todo mundo teria talvez capacidade de passar por isso e sair com a mente tranquila, viver aquilo com a mente tranquila. Então por isso eu não desejaria para nem para um inimigo meu, porque foi muito ruim. Mas que hoje eu não vejo como um ponto negativo, vejo pelo contrário. Na verdade eu vejo como uma coisa que foi essencial ter acontecido. Meu amigo, eu já passei por fases, tipo você tentar e alguma coisa fazer você cair. Mas sempre eu voltei, venho voltando. E esse projeto aqui desse canal também justamente faz parte disso. A busca constante por fazer mudança. E é aí que entra então o principal aqui desse título, né? O que a disciplina faz com o fracassado. Você deve estar entendendo que onde eu cheguei, o ponto que eu cheguei, realmente não é nem fracasso. Você já está muito abaixo. Vamos dizer que está aqui, ó. Esse aqui é o nível fracasso. Eu estava... Realmente foi o meu amigo, eu precisei. Eu tenho experiência com coisa que hoje eu vejo como uma vantagem, porque minha mente hoje é muito diferente, eu posso dizer. Eu posso usar até um tempo recente, 5 anos atrás apenas. Se hoje eu desse um conselho para o eu de 5 anos atrás, esse eu de 5 anos atrás não escutaria esse eu de hoje. Porque a mentalidade de hoje é muito mais completa e
que, por não ter a experiência, o eu de 5 anos atrás não escutaria e daria tanta razão. Mas hoje, meu amigo, eu me vejo como se eu tivesse com armadura. Você vai ganhar armadura sempre que você passar por uma batalha. E é isso que faz. Porque depois de tudo que isso passei, o vídeo tá longo aí, você deve estar, porra, aí vai falar o quê? Calma. O negócio é o seguinte. Eu busquei sempre a solução. O negócio estava ruim. Estava muito ruim. E eu só falo que foi ruim porque é hoje. No momento lá, minha mente estava vendo aquilo apenas como experiência. Como de fato é experiência. Porque eu estava lá, o mundo desmoronando, mas eu buscando solução. Buscando solução, dívidas acumulando. Aí eu comecei, a primeira solução que eu busquei foi vender tudo aquilo que eu tinha ali que não era essencial. Primeiro os que não era essencial. Então tinha uma geladeira, tinha uma caixa de água, tinha uma coisa ou outra. Então assim, se eu vendesse isso, eu resolveria a situação. Mas, adivinha, me diz aí, adivinha o que eu fiz? Dá um chute aí, comenta aqui, não vale vacilar não vale assistir o vídeo e depois dizer que comentou, mas comenta aqui o que tu acha. Exatamente. Se tu respondeu que eu vendi com meu dinheiro, tu tá muito certo. Porque eu fui lá sem ter disciplina, né? Vendi o negócio tudo com planejamento, tudo certo ali. Só que como eu vi que eu consegui resolver o negócio tão fácil, eu achei fácil, porque foi muito fácil de resolver. Simplesmente eu preço. E veja só, eu só tomei essa decisão de vender em um dia que eu estava com várias contas de energia acumulada e simplesmente teve um dia aleatório, um dia de chuva, que a energia simplesmente caiu. Mas na minha mente eu tinha pensado que a empresa de energia tinha simplesmente cortado. E como eu sempre trabalhei pela internet, sempre trabalhei vendendo uma coisa ou outra, eu estava na merda ali, mas eu precisava da internet, principalmente da internet, porque eu estava buscando solução. Ficar sem energia, você vai ficar sem internet, sem tudo que você pode fazer realmente ligado. E eu fiquei. Eu lembro que tava dia de frio, aquele dia quando tá meio frio, querendo chover, dá um serenozinho, mas é um dia bonito, tem um solzinho ali e tal. Tava basicamente esse dia, um dia bonito. Mas que a minha mente tava a milhão buscando solução. Aí do nada a energia desliga. Eu pensei, opa, a empresa de energia veio aqui simplesmente desligou a energia. Então se isso aconteceu, eu tô muito tô muito fodido. Por quê? Nem tinha como eu ver o mundo, fazer alguma coisa, e não tinha como eu pagar a energia naquele caso. Tava realmente sem nada. Aí foi que eu fiquei lá, porra, preocupado. Sentei numa cadeira igual essa aqui, que eu tinha cadeira gamer. Essa aqui já é uma básica. Eu tinha uma lá, eu coloquei lá, sentei e olhando pro tempo assim, a mente tá milhão, e eu olhando, cacete, tô muito ferrado. Porque já tinha simplesmente umas 3 contas de energia, simplesmente cortaria. E de água, tinha basicamente 6 meses. E por incrível que pareça, eles não cortaram. Mas, qualquer momento poderia acontecer. Então assim, energia tinha 3 meses, aluguel também tinha 3 meses, aí 6 meses de água, e pá, ia acumulando. Então assim, quando aquilo ali aconteceu, da energia cair, eu pensei, se cortou, fodeu. Porque não tem nem como eu pagar ele lá. Se a água também cortar, fodeu mais aí. E ferrou mesmo. Então assim, eu comecei, na hora surgiu o brilho. Porque quando você deixa a sua mente a milhão, buscando muita coisa ao mesmo tempo, você fica na internet, você fica preso várias informações e acaba não tomando decisão que seria de fato muito mais efetiva. Então eu precisei de fato ficar sem energia para eu começar a entender um pouco da realidade e entender que eu tinha coisa ali que eu poderia me livrar. Então assim, fiz uma lista, vendi tudo aquilo, chamei um cara lá, fiz um negócio com ele, até perdi dinheiro. Vendi simplesmente uma geladeira com a freezer lá por um valor simbólico, que era o valor que eu precisaria para poder pagar metade ou negociar o que tinha de débito. Mas eu simplesmente, assim que eu peguei o dinheiro, o cara pagou em 2 vezes, ele pagou metade. Aí eu fui lá, nesse dia, tava mesmo muito ferrado. E eu pegava uma neguinha lá, sabe, no passado aí. Ela simplesmente morava em outra cidade.
E simplesmente chegou na cidade e eu tinha falado para um amigo meu, ó, se alguém perguntar por mim, não fala que tu nem me vês, fala que eu tô viajando. Então assim, essa menina chegou na rua, ele encontrou com ele, ó, tu viu tal pessoa? Ele, não vi não. Aí quando ele chegou lá em casa, ele disse, ó, eu vi tua neguinha. Aí eu, qual? Ele disse, aquela. Eu disse, pô, faço o quê? Que tu não tá, viu? Não, meu amigo, fala que eu tô. Você dá uma de doido lá, você fala que foi porque eu não expliquei, mas vai lá, eu resolvo o resto. Então assim, naquela hora, como eu tava numa fase muito merda, a casa tava, meu amigo, bem que abandonada. Era tipo você realmente esquecer essa parte. E eu gosto muito de limpeza, da agonia, mas a casa tava realmente sinistra. Por quê? A água tava simplesmente risco de cortar, não sei, tava uma bagaceira. Na hora que ele foi lá na rua chamar a menina, eu fui lá, arrumei tudo e tal, coloquei um negócio lá, tinha uma algema lá que eu tinha colocado em cima da mesa, aí eu fui lá, coloquei no braço, na intenção de que eu limpasse tudo muito rápido, tem barulho de moto, coloquei a algema aqui para limpar a mesa e tal, na intenção de que ela, enquanto ele foi chamar ela lá, eu arrumasse tudo ali, beleza. Mas eu guardei a algema ali, ela conhecia muito bem essa algema. Eu tava lá porque eu tinha realmente arrumando recentemente um quarto lá meu, e tava lá. Às vezes a gente vai pro combate e eu tinha sempre as ferramentas ali. Pra precisar uma noite sinistra com a neguinha, tinha as coisas. Então assim, eu coloquei aqui na intenção de guardar. E fui lá, limpei tudo e tal. Quando eu cheguei na parte de baixo, que era um prédio com 3 andares, assim, 3 andares, não gigante, mas em cima tinha um último quarto, que era tipo uma suíte, o último. Aí na hora que eu desci pro segundo, na hora que eu fui limpar, aí eu limpando uma coisa ou outra, ela chegou. Só que na hora que ela me viu com aquela, né, algema na mão ali, ela pensou, ó, ele tá pensando que eu sou tão fácil que é só eu chegar que ele já vai comer. Ela pensou isso, e pensou porque depois de muito tempo eu troquei ideia, ela realmente confirmou. Pensou isso, que de fato ela realmente deu uma recuada, ficou ali meio chatinha e tal. Só que o que ela queria também, ela queria um rolê aquele dia aí. Eu não poderia fazer um rolê porque não tinha como, meu amigo. Eu vendi o negócio lá, mas era para eu pagar o negócio. Mas como eu não vou usar a expressão muito não da pessoa, mas eu vou chamar ela de um bolo. Então, sempre que eu falar de um bolo, eu tô falando de uma comestível. Então, assim, eu queria comer esse bolo. E se esse bolo não tivesse um fluxo para poder ficar, não ia ter como eu comer. Então, assim, fui lá, falei com esse amigo meu, vai na rua, compra tal coisa, não tem o que ela quer, mas compra a bebida mesmo lá e a gente improvisa aqui. Mas tu não bebe, eu não tomaria a bebida que ela tomaria, porque é uma bebida chamada Pitu, por aqui, e eu não bebo aquela porra. Mas nesse dia, eu não poderia deixar ela embora, então vou tomar o que tiver. Vale tudo pra ela não ir, vamos ficar, ela tinha que ficar aqui. Até porque tava numa fase muito merda, então se ela fosse, eu ia perder tanto. Além de ser o bolo principal, um dia se ela ver esse vídeo, saiba, você era uma boa opção, dar melhor, mas vamos lá. Então assim, fui meio otário, eu disse não, se ela for embora, fodeu, vou fazer um fluxo aqui em casa, porque eu preferia ficar realmente em casa, porque em casa eu tinha meus equipamentos, eu tinha máquina de fumaça, eu tinha LED, tinha tudo, era tipo uma boate particular. Então fui lá, organizei tudo, muitas coisas, organizei, liguei o LED, a casa voltou à vida, simplesmente. No meio de todo esse caos, eu simplesmente liguei tudo aquilo que não poderia nem fudendo estar fazendo ali, nem ferrando. E eu fui lá, simplesmente liguei tudo, valia tudo para comer esse bolo. Então mandei esse amigo meu buscar umas bebidas na rua, buscar umas coisas, pá, imediatamente. Gastei praticamente tudo aquilo que eu peguei, a metade das coisas que foi vendida. E, adivinha? Eu simplesmente, meu amigo, fiz o fluxo, pá, muito louco. Só que, lembra que no começo ela me viu com a algema na mão. Ela pensou que ele quer comer muito fácil, vou dar uma dificultada. Aí veio fazer aquele joguinho. Você tá ligado? Que eu não gosto de jogar nesse campo quando tá assim. Mas, porra, na situação que tava aí, por ser o bolo que eu gostava de comer, meu amigo, eu tive que investir mais tempo. E eu olhando assim, aí... Resumindo, não vou demorar muito não. Eu nem comi esse bolo.
além de ter me fudido, não comi o bolo, gastei aquilo que dava para resolver, pelo menos metade por enquanto do que estava acontecendo, e simplesmente não comi o bolo, pá, fudeu, no outro dia. E agora, meu amigo? O bolo foi embora, o bolo foi embora e não tinha o que fazer, tinha que esperar o maluco pagar o resto que ele ficou de pagar. Só que isso não resolveria mais muita coisa, tinha que resolver outra solução. Então, o que eu posso vender aqui, até porque minha cidade é cidade pequena, eu tinha muita coisa de valor, mas coisa que muitas vezes não se vende fácil numa região pequena, o pessoal não tem utilidade. É tipo eu pegar um drone e vender, quem vai comprar com facilidade? Ninguém vai comprar. Então assim, eu tinha muita coisa assim que não poderia ser vendida, então assim, fodeu. E agora, o que eu vou fazer? Passei um dia, dois, não tinha telefone desse tempo, só um computador, que foi minha salvação, o salvador de tudo isso também. A energia foi cortada depois, finalmente, cortaram, só que eu não desisti do combate, é exatamente isso. Paguei um doido, simplesmente 20 conto, para ele poder fazer um gato. Fez, vamos dizer igual a linguagem, na tora o maluco fez isso. Meio-dia tava a gente lá, eu vigiando, e o maluco fazendo o gato, fez um gato. A água eu não lembro se cortou, acho que não, mas a energia estava já ferrada. A dona da casa, toda vez que ia lá chamar para poder pegar a chave da casa, eu desligava o interfone e ficava lá. Eita, fodeu. Como a casa era uma casa de três andares, a parte de baixo era tinha um portão muito forte. Nem que ela quisesse derrubar, tinha como. Então assim, eu tô seguro aqui. Então eu não poderia sair na rua, tava muito merda, meu amigo, por isso que eu falo que foi a pior fase assim que eu já vivi toda a minha vida assim, o negócio foi louco e será a única. Que aprendizado, você pode errar uma vez, duas, agora 3, 4, é demais, meu amigo, 5, é demais ainda. Então, eu comecei ali, as coisas sinistras, e eu sentindo cada vez mais o peso, e eu sentindo de fato pressionado a buscar essa evolução. Esse bolo que eu falei agora, esse bolo aí, teve esse acontecimento desse dia de eu não ter comido, só que foi um acontecimento tão sinistro que um bolo que eu tinha à minha disposição sempre que eu quis comer, nesse dia, a gente também teve um desentendimento, e eu praticamente vi como perdido aquele bolo, e eu não ia desistir. Você não desiste do combate, não é porque você não quer aquele bolo para você comer sério, mas não é que você não quer comer mais, tem que deixar responder. Mas quando eu vi que eu tinha perdido até a opção, isso bateu aquela motivação de querer recuperar. Então assim, eu precisava fazer as coisas mudar. É aqui então que as coisas começam a ficar sinistras. Agora começa o principal desse vídeo. Aqui eu não vou te prometer muita coisa além do que está escrito aí, não é clickbait, pode ficar. Porque entra agora aqui simplesmente a disciplina. Para começar a fazer as coisas acontecer, com toda essa motivação ali, ela surgiu como a luz que eu precisava para poder seguir até o fim do túnel. Porque eu estava realmente na escuridão. Então assim, por mais que o mundo tivesse desabando, eu estava buscando solução. E quando eu senti essa motivação, faltava o que mais? Simplesmente disciplina. Por quê? Eu sempre eu foquei enquanto eu estava naquela situação ali, eu busquei sempre fazer alguma forma de trazer dinheiro através da internet. Então assim, eu busquei uma solução, eu preciso fazer alguma coisa que ganhe uma grana, nem que seja uma grana simbólica para resolver as coisas. Então assim, eu fui lá, busquei uma coisa, busquei outra, beleza. Simplesmente entendi o que eu tinha que fazer, mas que eu precisaria fazer isso constantemente. Então eu precisaria abrir mão de algumas coisas para poder realmente fazer isso acontecer. Por quê? Eu precisava ter a disciplina para poder gravar todos os dias, por exemplo, um vídeo. Tinha que postar todos os dias um vídeo. Então eu simplesmente comecei a me pressionar tanto que eu comecei a fazer roteiro, coisa que eu sempre tive uma briga intensa, porque roteiro é sempre um negócio mais chato de um vídeo. Então assim, comecei a fazer isso, tá, pá, beleza, comecei a editar vídeo como se
nem parecia uma máquina. Eu comecei a editar vídeo, pelo fato de estar fazendo isso constantemente. Eu comecei a editar como se eu estivesse já no automático, já sabia o que fazer, coloquei atalho e tal, tudo ficou muito mais fácil e eu ganhei tanta, vamos dizer, uma alavancagem tão boa que em menos de 2 meses eu tinha mais de 100 vídeos gravados, em vários, 100 vídeos gravados, mas em vários canais diferentes, porque eu simplesmente usei uma estratégia que eu já tinha conhecimento, fazia isso quando eu estava, né, motivaçãozinha. Esse canal aqui eu já falei sobre isso e vou falar mais, por isso que é bom estar inscrito. Eu simplesmente busquei um produto onde tinha muitas pessoas interessadas e eu simplesmente criei um canal autoridade focado só nisso. Simplesmente eu trazia vídeo dando dica e depois eu trazia alguma coisa, algum vídeo que introduzisse esse meu produto. Então assim, eu precisava ter constância com isso. Constância realmente para poder estar atualizando constantemente. Então foi crucial eu ter a disciplina. Então ali, meu amigo, eu comecei de fato a estourar um produto. Detalhe, esse produto que eu consegui estourar, meu amigo, era um produto que eu queria ter. Porque para seguir nesse nicho, nesse segmento que eu precisava seguir para conquistar aquilo que eu estava prevendo, eu precisava desse produto que eu não tinha. Então assim, qual foi a solução minha? Eu peguei simplesmente, gravei um vídeo desse produto, gravando na tela do computador lá, do produto, falando sobre o produto. Já peguei o fundo do funil, aquela pessoa que realmente já sabe o que ela quer. Então assim, digamos, eu vou usar aqui um exemplo, mas eu já falei nesse canal, eu vou falar aqui nesse vídeo para não ficar, para você ir para lá, mas não vou revelar aqui, mas tem aí. Mas eu vou usar simplesmente um exemplo de, deixa eu ver, um desenvolvimento pessoal. Então assim, para eu vender um produto de desenvolvimento pessoal, vou usar como exemplo, eu precisaria o quê? Trazer vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Então precisava de constância, precisava trazer atualizações, novidades, tudo isso. Então eu precisava de fato da disciplina. Então ali eu comecei a fazer as coisas mudar, porque eu não tinha o produto, simplesmente fiz um vídeo do produto ainda no site do cara que tinha o produto. O cara já vendia também, porque o produto não era um produto autoral. Para quem for comentar merda já aí, pode ficar tranquilo, que era um produto copiável, não autoral, white label. É tipo uns PLR que vocês já estão acostumados. E simplesmente eu fui lá, gravei a tela, falei sobre aquele produto. E eu falando, gravando a tela, como se eu já tivesse o produto. Eu falando já, tirando dúvidas tal, porque eu já tinha visto o vídeo do criador do produto. Então assim, eu entendia muita coisa ali daquele produto, como se eu tivesse de fato criado. Porque absorvi tanta informação que chegou um momento ali que eu tinha autoridade sobre falar. Então gravando a tela e tirando tipo as dúvidas, falando sobre isso tal, porque minha intenção era o seguinte: gravar um vídeo desse produto, colocar lá uma opção de venda por Pix. Por quê? Se alguém tivesse interessado, me chamaria no WhatsApp ou no Instagram e me compraria através do Pix esse produto. E se a pessoa fosse me comprar, ela ia ter que pagar antes esse Pix. Então qual foi a estratégia? Isso aqui é valioso, muito valioso. Estratégia de ouro, mais que está aqui nesse canal. E eu tenho mais vídeos aí. Se inscreve e me segue lá no Instagram, o link tá aí embaixo. Eu simplesmente fui lá na intenção de gravar o vídeo, e se alguém me comprasse o Pix, eu pegaria esse dinheiro do cara e compraria o produto imediatamente ao criador, o cara que estava vendendo ali também esse produto, que era o White Label. Eu poderia revender. Então assim que o cara pagou aqui, eu fui de fato, comprei. Naquele momento ali eu passei também a ter o produto, porque antes eu não tinha como eu fazer um vídeo realmente mais fundo. Além disso, mas ali a partir daquele momento eu tive, porque eu vendi o produto pelo dobro do preço que o cara que estava vendendo estava cobrando por ele. Eu vendi pelo dobro, então ganhei tanto a outra parte, praticamente 100%, e ainda tive a opção de entregar para o cara, ganhei lucro e também ganhei o produto. E a partir daquele momento tinha o produto e tinha dinheiro. E aquilo ali me deu uma estratégia. Simplesmente, depois de toda essa bagunça aí, depois de todo esse caos, eu simplesmente passei a ter naquele momento um produto valioso em minhas mãos. Porque ele era o white label, mas o que eu poderia fazer ali, o jeito que eu ia vender, foi autoral. Porque eu precisei
inovar o uso desse produto em algo específico, que poucas pessoas tinham no mercado e que a forma de me comunicar foi crucial. Porque eu gravava sobre o produto, não tinha página de vendas, não tinha como eu pagar uma hospedagem, então criei uma página no blog, coloquei informações básicas, em vez de colocar uma página muito bonita, eu fiz um vídeo meu igual esse aqui, simplesmente falando aqui, assim, e simplesmente tirando todas as dúvidas e falei, ó, se você quiser comprar, você vai clicar nesse botão aqui abaixo, eu coloquei abaixo do vídeo lá, bem básico, uns textos, e coloquei uma imagenzinha que eu baixei do Google com um botão, clique para comprar. Porque nesse botão ali eu coloquei o link do Mercado Pago. Naquele momento o Mercado Pago serviu de opção viável para isso. Então assim, veja que eu tinha um produto e foi justamente aí na parte da disciplina. A disciplina me fez fazer com que eu trouxesse cada vez mais inovação para aquele produto, pelo fato de estar fazendo constantemente alguma coisa com relação àquilo ali. De fato as coisas ficam muito mais fáceis e ainda assim, na verdade não, né? E isso me trouxe, com a disciplina, me trouxe o fato de ter a autoridade para poder vender. Às vezes eu fazia um vídeo que eu não precisava falar que estava vendendo. Eu falava lá, recomendação, pelo fato de já ter criado uma autoridade. Porque com o tempo, eu realmente absorvi ainda mais informação e criatividade com aquele produto, que eu pude inovar muito com isso. Então esse produto foi responsável por me tirar dessa porra toda que aconteceu, mas para que eu pudesse realmente conquistar aquilo que previa, eu tive que começar a organizar os meus gastos, organizar tudo aquilo que eu ia gastar, quanto eu precisava ganhar por mês para eu poder me organizar, e tanto me organizar como também pagar novas contas, porque eu sabia que ia precisar remodelar tudo. E já que eu tinha um produto novo, eu poderia aproveitar disso para fazer mais coisas. Então assim, comecei a marcar tudo aquilo que ia ser de gasto. Depois de uns dias, vendo onde estava vacilando muito ali, comecei simplesmente a cortar gastos que não eram essenciais. E simplesmente comecei a cortar o que não era essencial. As coisas começaram a ter um superávit, em vez de ficar faltando, não ter nada, eu comecei a ter, e foi aí que eu tomei a decisão de entregar a casa que eu estava e vazar para outra cidade e aproveitar que estava no momento bom, pico bom, e para outro ambiente, porque outro ambiente sempre vai ser algo que vai te ajudar a crescer. Onde eu estava e pelo passeio não ia ser muito legal ficar, porque querendo ou não, em algum momento você ia lembrar, e a energia talvez ficar negativa, você ficar lembrando daquilo. Então é essencial voar em novos ares, e assim fiz. Fui lá, cheguei no topo de novo, meu amigo, só que mais uma vez eu fui para o fundo do poço outra vez. É aqui que vai possivelmente ter a parte 2 desse vídeo, o link vai estar aqui embaixo, porque mais uma coisa que eu não entendia, não sabia, eu precisei aprender, porque por não saber, mesmo estando no auge, muito no auge, eu caí novamente. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar mais disso, para que tu também não passe por uma situação como essa. Lembra que eu não indicaria, não desejaria nem para o inimigo meu. Então assim, é aprendizado que vale ouro. O link está aqui embaixo, vídeo parte 2 desse vídeo aqui. Vai lá, assiste, deixa o like nesse, se inscreve aí no canal se não for inscrito, comenta aqui abaixo o que tu achou. O que tu achou do vídeo também, o que eu posso mudar aqui, porque cada dica que for construtiva vai me ajudar muito aqui. Mas vai no outro vídeo lá, porque eu te espero lá. Até o próximo. Valeu.